Fala, notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje eu estou aqui novamente com a professora Bruna Massaroto. Segunda vez que você está participando já, né, Bruna? Segunda vez. Bruna Massaroto, ela é fisioterapeuta, bacharel em fisioterapia, especialista em treinamento funcional, mestre, doutora e pós-doutora em ciências da reabilitação. Onde é que você fez mesmo os seus estudos todos? Eu me formei na Unisantana, lá em São Paulo, que é no Tietê, né? Aí eu fiz a pós na Estácio, que foi em 2015, 2016, eu acho. Aí eu já entrei direto no mestrado, fiz mestrado, doutorado e o pós-doc, tudo numa sequência do outro. E foi com o Evangelista? Eu fiz a pós com o Evangelista, e aí o meu mestrado, doutorado e o pós-doutorado eu fiz com o Fabiano Politi, que foi meu professor na graduação. Ah, tá. Depois eu encontrei de novo. Então, no caso ali, a especialização em treinamento funcional, nesse caso a pós, né, que a gente chama, é que foi com o Alexandre Evangelista. Isso, com o Cauê. Legal, e a professora Bruna, ela fala das áreas, né, principalmente de reabilitação, treinamento, terapia manual, mobilidade. Inclusive ela é uma das professoras da nossa nova turma agora de fisiologia, está aqui no nosso quadro, Fisiologia do Exercício aplicada à reabilitação e prescrição de exercício, obviamente, para grupos especiais. Bruna, eu sei que você sempre fala muito de mobilidade, você posta muito sobre mobilidade, mas é fisioterapeuta, atende alunos dentro da fisioterapia, mas eu quero saber o seguinte, eu vou sair um pouco desse tema aqui inicialmente. Você está participando de competições de fisiculturismo. Sim. Né? E eu quero saber como é que tem sido essa tua experiência aí. Eu vi, você tem postado bastante também parabéns, inclusive, né, pela sua performance no último campeonato. Como é que tá essa preparação? O que você está pretendendo? Você está gostando? Qual que é a tua intenção com o fisiculturismo? No começo foi meio uma bagunça, né? Foi depois da pandemia, então não é meu treinador hoje, meu antigo treinador, que é meu amigo há muito tempo, que é o Leandro. Eu fiz boxe chinês com ele, na verdade, e ele falou, você tem um grupo legal, vamos tentar no fisiculturismo lá, vamos competir e tal. Eu falei, imagina, eu nunca gostei nem de musculação. E eu não gostava mesmo, eu gostava de coisas mais dinâmicas, né? Tipo, eu joguei futebol a vida inteira, então pra mim, coisas dinâmicas eram melhor. Mas aí quando entrou a pandemia, não tinha lugar pra treinar, e tinha a academia do Gabriel, que é meu treinador hoje. E aí eu fui, competi a primeira vez, né, com eles, fui bem, fiquei em segundo lugar. Aí depois ele falou assim, se você quiser seguir, você vai precisar treinar um pouco mais de tempo, né, porque você nunca treinou musculação tão intensa, então você precisa buscar um corpo um pouco melhor, né. E aí no ano passado eu subi de novo, num campeonato que a gente tem a NABA, né, uma federação. A primeira federação eu subi com uma federação que hoje não tem mais. Agora eu subi na NABA, e essa última competição que eu subi agora é a Muscle Contest, que é a NPC, que é aquela que vai pra Olímpia e tal. Uhum. E essa da NPC eu ganhei o overall, então eu ganhei o troféu máximo lá da categoria. O que a gente quer agora é participar do Olímpia Amador, que é em outubro, que o Olímpia Amador ele te dá um Procard, né? Você pode concorrer a um Procard. E essa que é a pegada, né? É isso que eu queria chegar. O Procard, que é exatamente, né, onde os fisiculturistas querem chegar, é o passaporte para você poder participar de competições oficiais e profissionais, porque por enquanto é tudo amador, é isso? Isso. Depois que eu ganho o cartão profissional, eu não posso mais competir no amador. Legal. Só no profissional. Tá, então você tá nessa disputa, você tá na disputa para atingir o Procard. Você quer buscar o Procard. Agora sim. E em qual campeonato que você... A gente vai no Olímpia, que é em outubro. Nesse que você foi... Esse foi o Muscle Contest de São Paulo, que é um regional. E aí você foi campeão overall. Aqueles que não sabem, overall é quando no final tem uma premiação para um atleta, é isso, né? O melhor de todas as categorias dentro daquela. Exatamente. E aí você foi campeão overall na sua categoria. Da Women's Physique, que nem era a minha categoria, na verdade. Como eu tava lá e tinha as duas categorias, eu virei pro treinador e falei assim, eu já vou estar lá, vou estar pintada, é o mesmo biquíni, posso subir nas duas? Você ia pagar um pouco a mais, né, pra subir. Ele falou, não, pode subir. Aí eu subi na minha categoria, que é a Figure, né? Uhum. Depois subi na Women's Physique. Na verdade, a Women's Physique foi melhor. E o que você acha? O que aconteceu? Na verdade, pelos árbitros, eu tenho um físico muito mais propício pra Women's Physique do que pra Figure. E você mudou?
E aí, E agora a gente tá focando mais na Women's Physique, mas eu vou tentar competir nas duas também. Então, no Olímpia, eu vou me inscrever nas duas categorias. Porque no Olímpia, diferente dos outros campeonatos que são nacionais, 3 pessoas podem ganhar pra card. Então, eu tenho mais chances se eu competir nas duas, que eu vou ter 6 chances, né? De poder ganhar um pro card. Ah, tá. Os 2 primeiros. Nós somos os 3 primeiros que ganham um pro card. Você tem que ganhar a sua categoria e ficar entre as 3 primeiras do overall. Entendeu? Ah, entendi. É diferente. Porque às vezes numa categoria, digamos assim, vamos imaginar que uma categoria tem poucos atletas e você é campeã daquela categoria que tem poucos atletas, mas não adianta você só ser campeã. Você precisa ser uma boa campeã, por isso que você precisa ser campeã overall. Isso, para as mulheres é por altura. Então você tem até 1,60, até 1,63, até 1,65, acima de 1,70. Que normalmente as minhas não são tão altas assim. Cada categoria dessa tem um vencedor, uma vencedora no caso. No final, junta todo mundo, de cada dessa que venceu, e tem um overall de todo mundo. Só que as 3 primeiras desse overall ganham pro card. Diferente do que eu ganhei agora, que juntou todo mundo, e aí então eu ganhei só as 3 primeiras do overall que ganha o pro card. Isso, não é as primeiras da categoria. Não, ela ganha dela, depois vai todo mundo junto. Isso, você ganha a sua, e aí, claro, que praticamente para você ganhar o overall, você tem que ter ganhado a sua categoria, sim, né? Senão tem que ganhar, senão eu não consigo então chegar. você vai ter que ganhar a sua, obviamente, e aí disputar o overall. Isso. E aí no overall, assim, os 3 primeiros do overall ganhou o Procard. Isso, aí fica um cartão profissional. E qual que é a tua expectativa aí? Fala aí pra gente. Eu tô com uma boa expectativa. Só que assim, é difícil, né? Porque geralmente as meninas tentam 1, 2, até 3 vezes, né? Pra conseguir um Procard. Até porque meu corpo ainda tem algumas falhas que a gente tem que bater um pouco mais tempo. Fisiculturismo é um esporte de tempo. Então, faz pouco tempo que eu faço isso. Faz 3 anos. Então, as minhas treinam há 8, 9 e depois elas viram profissionais, né? Então, lógico, a genética ajuda. Né? A minha genética ela é boa pra alguns pontos e ruins pra outros. Mas eu acho que a gente tá com um bom pressentimento de tentar conseguir. Se a gente conseguir, ótimo. Fala aí, o que você acha que é ruim? Pra gente entender também. Eu tenho uma predisposição muito boa de ganhar membro superior. Vocês veem, trapézio, tronco, ombro. Fácil, né? Pra você, dorsal. Né? Mas eu tenho uma grande dificuldade de deixar meu quadríceps mais condicionado. O meu glúteo é ok, meu posterior é ok, minha panturrilha também ok, mas o meu quadríceps ele é muito ruim. Precisa. Não sei se foi por causa do futebol, para os tipos de esporte que eu fiz ao longo da vida, mas eu não tenho uma predisposição tão boa para deixar um quadríceps muito bom. Ele melhorou muito na última competição, muito assim. Só que ainda precisa de um pouco mais para eu conseguir galgar um pouquinho mais, assim, principalmente na figure, que é uma categoria onde a gente precisa desse condicionamento. A Women's Physique, ela vai entre volume e condicionamento. Então, mesmo que você seja tão seca assim, se você tiver um bom volume, você acaba ficando bem, que foi o que aconteceu comigo, porque a menina que competiu comigo tinha 90 quilos, e eu tenho 60, eu competi com 60, então ela tem 30 quilos a mais que eu, e eu consegui ganhar dela, né? Isso na Women's Physique. A Women's Physique é uma categoria como se fosse abaixo, então, da Figure? Acima. É acima? É pra quem é mais pesado. Biquíni, Wellness, Figure, Women's Physique e Women's Bodybuilder, que é aquelas meninas que são gigantonas, sabe? Exatamente. Aí uma sequência, mais ou menos assim. A Women's Physique é tipo uma classic do masculino. A Zama, que eu sei que é daqui de Curitiba. Isso, ela é Women's Physique. Ela é Women's Physique. Ah, tá. Então você olha pra ela, olha pra mim. Tipo, uma profissional, ela é muito mais evoluída nesse sentido muscular, né? Porque ela tá há muito tempo fazendo isso. E outras coisas que a gente já sabe que eles fazem muito mais do que eu. A parte da questão hormonal. Então, tem todo um processo, né, dentro disso. E também relacionado ao quanto de saúde eu quero perder, né? Então, né, esse é outro ponto, né? Eu achei interessante porque a gente tem até falado um pouco sobre isso, né? No mundo bodybuilder eu tenho percebido isso, até um movimento de grandes influencers que sempre falaram sobre o uso de anabolizantes, de testosterona, mas que eles começam agora a repensar, né? E alguns começam a colocar, olha, eu tô diminuindo as doses, tô recuperando, às vezes tô mantendo só uma pequena quantidade ali de testosterona semanal para não perder a libido, alguma coisa assim, né? Tem tido, acho que teve um boom um tempo atrás, eu acho, dessa ideia de reposição, mas ao mesmo tempo, não só na reposição, ou né, numa falsa reposição, vamos colocar aqui, que era realmente pensando em estética corporal, que nesse caso não dá para ser considerado uma reposição, eu acho. Não. Né? Mas agora um movimento de mais cuidado. Eu tenho visto alguns falando sobre isso. Você tem percebido isso também? Sim, tem muito bodybuilder hoje em dia que diminuiu muito, né? A ingestão mesmo de
de fármacos, porque é uma coisa que a gente não tem tanto estudo com humanos, né? E uma coisa que a gente não tem como condensar. A gente tem as drogas que a gente compra na farmácia, tipo Decadurabolin, né? Que são drogas que a gente usa para câncer, para outras coisas que a gente já utilizava esses medicamentos. A gente tem um controle melhor no sentido dos colaterais dele, né? Porque tem estudos em relação a isso, mas tem estudos com pessoas doentes, não com pessoas que, né, são, no caso, rígidas, né? Não tão saudáveis, no caso. Então, hoje em dia, eles estão vendo que o que eles fizeram, tipo, loucos, né, um tempo atrás, tá refletindo dos colaterais agora, porque a droga ela é um problema para muitas pessoas, na verdade, porque ela não repercute naquele momento, mas depois ela pode trazer um colateral pro resto da vida, principalmente colaterais cardíacos, que pra mim são os piores. Esses são os piores, né? É o que normalmente acontece, né? Parece que as mortes relacionadas a bodybuilders estão normalmente relacionadas a algum problema cardíaco, né? Cardíaco e problema com desidratação, né? E usar algumas coisas que não deveriam, como insulina, enfim. Ah, é verdade. Olha só, e essa tua experiência com a musculação, eu acho que ela tem te dado também muita experiência pro atendimento de públicos, desde o público que está precisando ali de um atendimento bem especializado, até alguém com dor, uma patologia específica, joelho, ombro, até um público mais avançado na musculação e que muitas vezes também está ali com algum tipo de desconforto, até porque você agora como fisiculturista está com tem uma experiência boa, né? A gente sabe que a prática ela é uma das peças que encaixam no bom profissional, né? Que encaixam para que eu me torne um bom profissional, né? Não é um quebra-cabeça, eu vou unindo peças. E eu acho que a peça da prática, inclusive, ela é uma peça grande no quebra-cabeça, né? Então ela não é a única para você realmente formar essa figura do profissional, um profissional de excelência, de destaque. Mas a parte prática, ela é, sem dúvida, uma peça grande, no meu ponto de vista, que se encaixa. Você, como profissional que pratica muito a musculação, isso está te dando mais base para você atender os seus alunos? Você acha que essa tua experiência no fisiculturismo, ela te acrescenta experiência mesmo, prática, para você atender essas pessoas? Acrescentou sim, acho que eu nem tenho como gerar uma informação de o quanto isso ajudou, porque agora é muito simples quando um cliente chega lá, um bodybuilder no caso, ou uma pessoa que só treina mais assim, treina mais intenso, em conseguir deixar ela continuar a treinar com performance, mas com a lesão ao mesmo tempo. Então hoje eu consigo achar estratégias biomecânicas para que a pessoa consiga treinar intenso, mas não prejudicar a lesão. Assim como você falou, né, no final de semana do curso, tem várias outras estratégias que dá para ser utilizada dentro de uma lesão, de lesões graves. Não precisa ser uma lesão simples, uma tendinopatia. Não, lesões graves, de luxação, lesões que se fosse colocar para um médico, não, você tem que ficar de repouso. E na verdade não, a gente consegue treinar mecanicamente em outras angulações, com outros estímulos que a pessoa consegue treinar normalmente, não vai sentir dor. Então eu acho que isso é a parte mais importante, entender qual é a lesão e como a gente consegue controlar ela. Da outra vez que eu dei aula na pós aqui, eu acho que eu nem falei disso, né, de treinamento funcional, mas eu gosto de fazer algumas caixinhas quando a gente tem alguma lesão específica. Eu acho que quem for assistir vai entender isso e vai usar isso pro resto da vida, porque quando a gente pensa numa lesão e quando a gente pensa em, putz, meu cliente ele precisa treinar mais intenso, porém eu não posso prejudicar a lesão dele. Então geralmente eu coloco em 4 caixinhas. Então a primeira caixinha é o quê? Que tipo de lesão que é? A lesão ela é uma lesão tendínea, uma lesão articular, é uma lesão de cartilagem, beleza. Então eu preciso entender qual é essa lesão e onde ela tá. Sei lá, tá no tendão do quadríceps, exemplo. Quais são os movimentos que eu não posso fazer que vão agredir esse tendão? Eu não posso fazer extensão agressiva, eu não posso fazer pico anterior da patela, enfim, outros movimentos. Quais são os exercícios principais que eu utilizo com esse indivíduo no treinamento dele? Ele faz isso, e quais eu preciso tirar para que isso não piore a situação que está acontecendo aqui atrás da lesão? E por fim, quais são os acessórios que eu posso utilizar para melhorar a lesão? Então, tendo essas 4 caixas, você consegue treinar qualquer pessoa. Você consegue saber qual é o movimento mais agressivo, o que ela quer de verdade, treinar, né? O que eu posso utilizar e exercícios que eu posso utilizar para potencializar um ponto específico para reabilitação. Então, se você pensar nesses 4 pontos, você consegue treinar qualquer pessoa. Qualquer um. Você ajusta tudo. Né? Então, você tem boas informações dentro dessas 4 caixas que você consegue usar para qualquer coisa. Para qualquer tipo de lesão, para qualquer tipo de alteração. E você agora treinando pesado para esses campeonatos, você tá sentindo dor em alguma articulação? Ou sentiu dor em alguma articulação nesse período? Não. Eu vou te falar que eu não tive nenhuma lesão. Nesses 3 anos, eu não tive nenhuma lesão. Nenhuma? Nenhuma. Mas nenhuma dor? Dor muscular normalmente, não, dor mas muscular articular tardia. eu vou falar não. O que acontece muito assim, se eu faço que nem meu treino de quadríceps é o pior treino
De todos é o pior treino. É um volume extremamente alto e uma carga extremamente alta. Então, exemplo, treinei terça-feira. Eu faço exercícios muito simples. Eu faço leg press, cadeira extensora, fundo e agachamento. É isso que eu faço. Só que todos eles... Bastante sérios. Todos eles 5 de 15, a maior parte deles. Então, só que é uma carga assim, no leg press eu faço com 400 quilos. Vou fazer cadeira extensora, eu coloco o máximo possível para manter uma cadência boa, porque geralmente a gente treina muito com pico de contração, né, para segurar nesse pico de contração. Agachamento, o máximo de carga possível que eu consigo colocar, fundo, o máximo de carga possível que eu consigo colocar e executar a quantidade. Então, o volume de treino no final fica alto e a tonelagem também. Então, às vezes eu sinto aquela sensibilidade de pressão do dia seguinte. Mas não é uma dor, é só uma sensação de que eu utilizei muito a articulação. Mas como eu treino bem espaçado, né, o membro inferior principalmente, eu não sinto. 2 dias depois isso acabou. Mas lesão mesmo eu nunca tive. Não teve? Não. Nossa, eu queria ter essa genética. Eu sou muito cautelosa, né, na verdade, com o treino. Mas você sabe assim, olha, o meu tríceps aqui, cara, esses dias eu treinei peito e envolveu também tríceps, alguns movimentos de tríceps. No dia seguinte fui treinar ombro, só no desenvolvimento que eu comecei a fazer, Você cara, uma sentiu... dor aqui no meu eléctrodo, sabe? Assim, não deu pra utilizar a carga que eu queria, sabe? Assim, uma dor, alguma coisa ali também, muito provavelmente no tendão do tríceps. O meu ombro direito também me incomoda às vezes. Cara, meus adutores, quando eu faço, se eu utilizo uma carga alta e faço algumas séries iniciais com uma amplitude muito grande, por exemplo, um leg press com uma amplitude muito grande, às vezes eu vou fazer o meu próximo exercício, parece que tá tudo bem. Você tá num pump, né? Mas o meu adutor, meu Deus, eu tento fazer o meu adutor, tipo, ele dá uma travada. Ele fala assim, cara, não... e aí meio que eu paro, sabe um negócio assim? Eu não tenho essa... O problema pra vocês, assim, vocês são, vamos colocar uma palavra chata, naturais, né? Tipo, não utilizam nenhum tipo de artifício. O problema pra gente que às vezes usa hormônio é que essa sensação pra gente fica inibida. Então, se você não faz um controle de carga bom, e segue esse controle de carga, é muito fácil você se machucar. Porque a força vai ficar muito maior, eu tô comendo, sei lá, quase 4.000 calorias, então eu tô com muita força, tô comendo muito. Então, se eu for do jeito que eu quero, nossa, eu vou chegar lá, colocar 500 quilos e... foda-se, vou fazer. Só que gerar uma progressão de carga faz com que eu não estresse tanta parte, principalmente tendinha. Então, eu sigo uma linha de raciocínio e vou nessa linha. Vou te falar que tem dia que eu chego e falo assim, caramba, eu só posso ir até essa carga. Eu tenho que ir até essa carga. Porque se eu passar, eu vou sobrecarregar demais. Sim. Então, eu sou bem cautelosa. Até porque isso, pra mim, é uma parte da minha vida. Eu não trabalho com isso, né? Eu não sou bodybuilder, tipo, atleta de bodybuilder, né? Pode ser que isso aconteça mais pra frente, mas agora é meu hobby, por enquanto. Né? Difícil ganhar dinheiro, né? Com fisiculturismo. É difícil. Com o esporte em geral no Brasil, né? Difícil ter. Difícil. Hoje você só gasta. Não hoje ganha nada. eu só gasto. Eu tenho aqueles que ganham muito hoje em dia, né? Que são os caras que trabalham para as marcas, né, de suplemento. Mas normalmente um bodybuilder bom, assim, bom mesmo, tipo um Ramon da vida, vai ganhar 150, 160 mil por mês. Mas é que aí a gente tá falando também dos melhores. Exato, a gente tá falando dos melhores do Brasil, um né? mediano vai ganhar 30, entendeu? Mas assim, ainda eu acho. Cara, não sei se vale a pena, né? Porque imagina, gasta bastante não, e a saúde, né? Aquilo que a gente falou, você tá né? gastando a sua A saúde. gente sabe que qualquer esporte de alto rendimento, né? Mas tem uns assim, como a gente tá falando, né? Esse é pior. Que essa suplementação, né? Ela acaba sendo prejudicial, mais prejudicial até, né? Bom, mas aí são escolhas, como eu falo sempre, né? Cada um... Eu falo que eu escolho, um dos esportes que eu mais gosto hoje é o surf. E eu escolho ter os riscos do surf. Todos os esportes e todo movimento, todo exercício tem um risco, né? Então, assim, e não é só um risco ali articular que eu tô querendo dizer. Tem o risco do mar, tem o risco dos animais que estão no mar. Com certeza. Aparecer, né? Misericórdia. Tem risco, vou fazer o quê? Né? Não tem como a gente... Mas aí cada um aceita passar aquele risco pelo benefício que aquilo te traz. Se o surf não me trouxesse tanto benefício, eu obviamente não faria, eu faria algum outro esporte. Sim. Então quem faz o fisiculturismo tem que medir, né? Colocar na balança se esse efeito prejudicial ou o risco que pode estar gerando a sua saúde tá valendo a pena. Sim. Né, os benefícios ali que você tem, obviamente, né, com o esporte, com a diversão, com a competição em si, né? Porque qualquer competição tem um risco também. Até o futebolzinho de final de semana ali, o tanto de gente que rompe eu só não machuquei no futebol.
Mas você rompeu o ligamento, né? Eu não tenho colateral medial. Nem do joelho, nem do ombro. Eu não tenho coracorde. No ombro também. Mas ligamento cruzado anterior, sim. Tem, os outros estão tranquilos. Mas o colateral medial eu não tenho. Foi no futebol? Foi no futebol. Não, então você nunca... Como assim você nunca se lesionou no futebol? Então você... Não, me lesionei, mas eu não sinto nada, não sinto dor. Nunca senti. Nunca senti. Te falar que eu já senti dor, nunca senti. Mas só no momento, como é que foi que você Na verdade, lesionou? nem quando eu machuquei eu senti, porque eu não sei, bom, vocês devem saber, eu sou canhota, então eu dei um totozinho com a direita, que já não era uma maravilha, dei um totozinho com a direita, só que eu não tinha a mesma maleabilidade de me jogar pro lado contrário, pisando na direita, então eu fiquei com o pé no chão. A menina veio daqui pra dar um carrinho na bola. Ela não acertou a bola, ela acertou o meio do meu joelho. E aí ele dobrou pra trás, só que ele não foi todo pra trás, ele foi pra diagonal, sabe? Ele veio pra cá, assim. Meio pra trás, meio pro lado. Só que na hora que eu senti foi ele meio que estilingando, assim. E só isso que eu senti, eu não senti dor. E aí eu caí no chão, né? Fiz aquela sorila toda, a menina foi expulsa. Aí eu falei, beleza, agora eu vou levantar. Quando eu levantei e coloquei o pé no chão, ele foi de novo pra trás. Eu falei, acho que deu ruim. Instável. Acho que deu ruim. Aí o médico viu e falou, acho que é melhor a gente ir de maca. É melhor sair. Aí eu fui, e na época eu fiz um teste com o Joaquim Grava. Aí ele fez o teste lá no joelho e tal, fez o teste de colateral, medial, fez o cruzado e tal. Ele falou, olha, estourou o colateral medial. A gente tem duas opções, operar ou não operar. Se você não quiser, você não precisa, né? Aí eu falei, sério? Ele falou, não, eu nem fazia faculdade nessa época, tava acabando o colégio. Ele falou, não precisa operar, você só faz físio e volta a jogar, normal. E foi isso que aconteceu, eu fiz 6 meses de físio e voltei a jogar. E nunca senti mais dor. Demorou 6 meses 6 meses, 6 meses. Assim, grave, né? Isso, a única coisa que eu não consigo fazer hoje é se eu for fazer um step up com a barra nas costas. Se eu tiver que fazer tração anterior do fêmur em cima da tíbia, aí meu joelho trava. É a única coisa que acontece. Do resto eu posso fazer qualquer coisa que não acontece nada. Então... Fiz boxe, né? Então não vai acontecer muita coisa. Fui chutada, então acho que não vai rolar nada, não. Vamos lá, vou aproveitar esse gancho aí do joelho e da mobilidade. Eu quero saber de você como é que você integra os conceitos, né? A ideia da mobilidade e treinamento funcional nas suas sessões de reabilitação com seus alunos. Tá. Normalmente eu faço uma avaliação bem extensa com o paciente, né? Quando o paciente chega, eu pego pontos importantes tanto da lesão quanto da não lesão, né? Porque hoje a gente tem uma visão de tratar o paciente dentro do ambiente dele. Então, eu pergunto do sono, eu pergunto da alimentação, pergunto se ele toma algum tipo de ergogênico, algum outro medicamento que possa atrapalhar a parte articular. Cria uma linha de raciocínio do dia a dia dele, o quanto ele treina, com quem ele treina, se ele joga beach tênis 14 horas por dia, né? Tem várias coisas que eu acabo perguntando para o paciente para gerar uma linha de raciocínio. Porque só pegar a lesão em si ou pegar o exame de imagem, para mim não me responde nada. Porque o exame de imagem às vezes não tem nada a ver com o que ele está fazendo na parte funcional dele. Então, eu acabo entendendo funcionalmente como ele é. Falar isso pro professor, né? O exame de imagem é um exame complementar. O profissional de educação física que não está preparado para isso, ele ouve o médico que pede o exame de imagem, o aluno pega o exame de imagem, vê lá que ele tem, sei lá, uma artrose. Cara, o cara tem 65 anos e tem uma artrose na coluna. E ele se impressiona. Normal. Meu Deus, você tem que saber que, sei lá, 70% em média das pessoas com mais de 60 anos têm artrose na coluna. Então é um exame complementar, que vai complementar a sua prática. Mas ele não é determinante, até porque essa pessoa ela pode ter o que for da coluna e sentir ou não dor na coluna. Normalmente nada, tá? Então, normalmente é isso. Então, assim, avalie o que ele sente. Né? E você sente dor? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Beleza, peguei seu exame, você sente dor? Não, então bora treinar, porque não tem o que fazer. Sua coluna tá normal, é uma coluna de quem usou a coluna, por exemplo. É isso, a gente tem um autor americano que fala isso, a gente tem a coluna sempre que a gente usou, a gente usa ela, né? E aí eu crio uma linha de raciocínio desse paciente, entendendo o que ele precisa naquele momento, e eu sou muito criteriosa em o que ele precisa primeiro, e não o que deve ser feito naquele momento, é o que você precisa, o que tá pior pra você agora. Tá pior, a dor tá na epicondilite, tá pior do que a dor nas costas, então vamos resolver o que tá pior. Então eu acabo focando em pontos, mas não deixando os outros pontos por fora. Então eu crio uma linha de raciocínio de tratamento para ele, e dentro da minha linha de raciocínio, todos os protocolos eu coloco mobilidade. Por quê? Porque eu preciso que ele gere lubrificação. Então, em todas as articulações, elas estando com lesão ou elas não estando com lesão. Porque eu estou pensando na frente, que eu preciso dessa articulação mais íntegra.
para até poder fazer outros tipos de exercício para a lesão dele. Então, hoje, para mim, mexer com a parte articular é para mim a parte mais importante. Porque sem o movimento mecânico da articulação, eu não consigo atingir o músculo. E muitas vezes eu não consigo reabilitar porque eu não tenho a amplitude necessária. Então, pra gente dar físio, o que a gente, pelo menos eu que penso, né? Quanto mais fluido aquela articulação, pra mim, melhor. Sendo um bodybuilder, sendo um idoso, enfim, isso... Tanto que o Igor até postou um tempo atrás um vídeo de uma senhora que eu atendo no box de CrossFit, que ela não subia o degrau que a gente tem aqui na escada, porque ela tinha muita dor articular por causa da artrose. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mobilização mecânica passiva, pra gente melhorar a líquido sinovial, para ver se ela conseguia ter um pouquinho mais de flexão de joelho, para conseguir subir melhor, fazer as coisas melhor. Então, eu comecei com mobilização passiva. E depois a gente foi trabalhando as outras coisas, que aí ela conseguia contrair melhor, conseguia fazer um ângulo maior. Aí a gente vai progredindo a carga mesmo e colocando exercícios funcionais do dia a dia dela. O que ela faz hoje são exercícios do dia a dia. Então, deadlift é uma coisa que ela faz durante o dia. Remada é uma coisa que ela faz durante o dia. Caminhar, um farmer carry é uma coisa que ela faz durante o dia, que ela não fazia mais, se não conseguia ir na feira carregar alguma coisa. Porque ela doía muito, tanto o cotovelo quanto o joelho, para manter, tipo, 2 quilos. Então, tudo que eu uso dentro do meu tratamento são coisas para transferir. Porque a pessoa quer, né? Então, eu sempre trabalho com PBE, com prática baseada em evidência. Só que a PBE que eu utilizo visando assim, o que eu tenho para ajudar esse paciente? A minha expertise é essa daqui. Então, eu vou conversar com ele e falar, olha, posso tentar esse tipo de intervenção. Tudo bem para você? Não, tudo bem, vamos lá. Aí a gente testa esse tipo de versão. Não deu certo, a gente passa para outra melhor opção. Então, eu acho que hoje transmitir ciência para a gente poder tratar, que é o que eu tento fazer no consultório, é também focar no que o paciente precisa naquele momento. Porque a dor sempre vai ser o ponto principal. O quanto de dor você sente? Se em 1 ou 2 sessões eu conseguir diminuir de 10 para 6, já tá ótimo. Eu tive uma resposta boa. Só que pra gente progredir e chegar no 0, é um caminho muito mais longo, né? Não é só fazer uma terapia manual, como todo mundo acha. Faz ali uma terapia manual que resolve o problema. Não. Então, vou falar que, sei lá, 85% dos meus pacientes eu não faço terapia manual. Eu faço exercício. Movimento cura movimento. A terapia pode vir associada para dar um conforto, né? Um cuidado melhor, trabalhar algumas articulações que mesmo tentando fazer mobilidade, elas não são fluidas, a gente trabalha com a parte muscular, mas eu acho que a maior parte disso é o movimento em si. Quanto mais você entende de movimento, mais fácil fica de tratar. Porque aí você vai ter várias opções para fazer isso, entendeu? Então, basicamente, meu tratamento ele vai ser focado em movimento. Como o Rafa falou, como que você atende? Eu atendo assim, eu passo a prescrição de exercício e você faz. Você não vai no meu consultório 3 vezes por semana para eu te explicar como você estende o joelho. Faz uma extensão, uma flexão. Você vai fazer isso na academia, vai fazer com o personal, vai fazer sozinho. E aí no seu consultório você dá prioridade para que tipo de atividade? Para que tipo de estratégia, enfim, método? Aí a gente vai do cliente. Porque o que eu, antes no começo, eu falei, não, mas todo mundo tem que fazer musculação. Eu ficava louca da musculação. Todo mundo precisa fazer musculação e precisa. Porém, eu pego muito atleta do CrossFit. Né? Então, o que eu fiz? Eu me especializei, eu fiz o Level 1, né? Eu me especializei, fiz alguns cursos de CrossFit na parte de reabilitação, que eles têm uma coisa bem legal dentro da plataforma deles para reabilitação, e eu trabalho com um coach junto comigo. Então, o que acontece? Chega um paciente com uma lesão de disco espinhal, que ele não pode fazer movimento até acima de 90 graus. No CrossFit, ombro 90%, é isso, né? Espinhal as pesquisas mostram ali, cara, ombro é muito exigido, seja nos muscle up, né, no ring muscle up, enfim, no bar muscle up, e nos movimentos de LPO, barra em cima da cabeça, thruster. Sim. Cara, quando eu tentava fazer thruster, o meu ombro sempre ficou arregaçado, assim, eu não consigo. Parecia uma garça, assim, tentando fazer um thruster. Meu ombro não permite que eu faça isso. E aí eu tentava, claro, né, para ver até onde, para testar o corpo humano e para sentir o movimento, mas simplesmente, assim, se você não nasceu, se o teu ombro não está preparado, e normalmente ele não está, para você colocar uma barra em cima da cabeça e fazer agachamentos, enfim, não tente adaptar o seu corpo, forçar o seu corpo a se adaptar à modalidade. Você precisa fazer a modalidade se adaptar ao seu corpo. Essa é a grande sacada da musculação. Né? Que a gente consegue fazer isso mais fácil. Sim, mas nos esportes, você tem que adaptar muitas vezes o seu corpo àquela realidade. E aquela realidade não foi feita para você. É exatamente isso. Meu ombro, ele, assim, pelo menos eu não treinei eu não treinei a mobilidade dele o suficiente para eu conseguir controlar esse meu braço acima da cabeça. tão acima da cabeça e mais, né? Porque ele não fica acima da cabeça, né?
Porque se ele ficasse só acima da cabeça, Não, tem quando uma eu hiperextensão. inclino, ele vai pra frente, né? E ele continua em cima da minha cabeça. Ele não precisa estar em cima da minha cabeça, ele precisa estar bem tem uma atrás da minha hiperextensão. cabeça em alguns movimentos pra barra, né? E o peso ficar acima da base de apoio, que é o pé, durante um agachamento com a barra acima Sim. da cabeça, né? E Então, isso é no complicado. CrossFit, Então, aí ombro, quando chega um e aí paciente chega que ele é do CrossFit e ele não quer sair do CrossFit, eu falo, então tá bom, a gente vai montar uma planilha de reabilitação onde a gente vai adaptar tudo pra você. Só que qual que é o legal e qual que é o pulo do gato nisso, André? Quando você entende mecanicamente, não só a modalidade, mas quando você treina, como você falou, e eu já treinei CrossFit por bastante tempo, você começa a entender o que você consegue colocar para um treino ficar bom, dinâmico, divertido, né, que gere intensidade para aquele cliente ou paciente, e ele se sinta confortável de fazer porque ele sabe que ele tá fazendo força, porém eu não tô agredindo a lesão dele. Entendeu? Então eu tô fazendo uma reabilitação baseada tanto nos exercícios acessórios que eu falei pra você desses 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, quanto trabalhando o que ele quer, que é o CrossFit. Então eu não tirei ele do habitat natural dele. A única coisa que eu fiz foi adaptar e gerar intensidade mesmo assim, porque ele pode fazer um deadlift, ele pode fazer um clean, porque não vai atrapalhar, o supraespinhal não trabalha nessas funções. Então eu consigo deixar lá bonitinho o tendão dele, fazendo a regeneração dele, mais a físio que a gente faz junto, laser, enfim, outros métodos, e trabalhar de um jeito que dá performance. Então o cara fica feliz. Pô, tô conseguindo treinar e tô conseguindo fazer minha físio, né? Entre aspas. Que ele fala assim, agora eu tô fazendo físio. E isso vai progredindo, porque o que é legal é, a gente vai criando uma linha de raciocínio de progressão. Então, as primeiras 4 semanas são mais tranquilas, aí ele percebe que da 5ª semana até a 8ª semana já ficou bem pior. Da 8ª semana para a 12ª, que provavelmente já é onde eu vou dar alta para ele, já começa a voltar a fazer os movimentos que ele fazia antes. Só que estável, mais forte, porque ele treinou musculação, ele fez exercício de força. Lá no CrossFit mesmo, supino, remada. Porque no CrossFit tem vários músculos que a gente não utiliza, principalmente posterior de coxa. Então, a gente treina em posterior de coxa. Os agachamentos, né, e pouco posterior de coxa, né? E para aqueles que acreditam que o posterior de coxa ele gera algum tipo de resultado durante o agachamento, tá muito enganado. Sim. E a gente tem pesquisas, boas pesquisas, né? Eu vou citar uma aqui que é recente, que eu gosto de utilizar ela nas minhas aulas, que é de Keitaro Kubo 2019, colaboradores, que é um grupo japonês, e eles avaliaram, né, o agachamento, ou melhor, avaliaram os músculos da coxa, seja adutores, posteriores e quadríceps de uma maneira geral, e glúteos também, né, músculos do quadril também, durante 10 semanas de treinamento, se eu não me engano, 10 ou 12 agora, eu acho que foram 10. Eu li o artigo, mas eu acho que são 10. E fizeram a análise via ressonância magnética antes e depois, e observaram hipertrofia em quadríceps, observaram hipertrofia em glúteo, observaram hipertrofia em adutores, mas não observaram hipertrofia significativa exatamente em posteriores, né? Independente da profundidade, eles encontraram hipertrofia em todos esses músculos. Claro, alguns que agacharam mais profundo tiveram mais benefícios em alguns músculos, sim, adutores, glúteo, quadríceps a mesma coisa, mas em posteriores, reforço, ainda não. Então, agachamentos de uma maneira geral trabalham muito seus quadríceps, adutores e glúteo, mas muito pouco posteriores. E em modalidades que envolvem muito LPO, como você falou, basicamente só esses músculos, sim, pouco posterior, e aí fica aquela relação entre quadríceps e isquiosurais alterada, você vai precisar realmente dar um foco grande nos seus posteriores no treinamento. Eu te falo, todos os pacientes que eu trato lá no consultório, todos eles saem com uma planilha do pós, sabe? Quando você acaba a físio, aí eu falo assim, ó, aqui tá a sua planilha, o que eu faço nessa planilha? Como eu sei que a gente utiliza muita parte do membro superior, principalmente no CrossFit, a planilha que eu passo para eles é muito simples. Ó, empurrar vertical, puxar vertical, agachar, dar ênfase em quadril, dar ênfase em quadríceps, dar ênfase no glúteo. Você vai fazer no dia seguinte na musculação o inverso disso. Então, se você fez lá empurrar vertical, no outro dia você vai puxar ou você vai empurrar vertical, escolhe. No outro dia você puxou, aí você vai empurrar. Então você nunca vai bater com o treino anterior para não sobrecarregar mais do que você já fez. Mas você consegue trabalhar um fortalecimento específico ali daquele grupamento. Agora, posterior, você vai fazer 2 vezes na semana, independente do treino, porque você não utiliza. E quando eles fazem deadlift, a gente chama que é um deadlift um pouco estifado, porque ele é mais rápido.
Então no CrossFit, quanto mais rápido, melhor. Então eles não descem fazer um terra lá embaixo tradicional, eles fazem um terra estifado, que é mais um Romanian do que um terra tradicional. Quadril um pouco mais alto, é isso? Porque é mais rápido da barra subir e descer. Isso, com certeza. Porque pra eles precisam de rapidez, né? Porque então, a quantidade de movimentos, né? Isso. E você só precisa estender o quadril. Do resto, você tira a barra de onde você quiser. Você não vai gastar energia, né? Se o teu foco é fazer os movimentos, o foco é gastar o mínimo de energia possível. E no Romanian, o quadril um pouco mais alto, você faz... É isso que eles fazem. E aí pega um pouco mais do glúteo, às vezes, não pega tanto o posterior porque fica semi-flexionado, mais semi-fletido do que o normal. Então tem muitos grupos musculares no CrossFit que eles são muito deficitários. Então, geralmente quando o paciente vai lá e quando eu dou alta para eles, você vai precisar fazer esses exercícios por semana aqui para você dar manutenção no que você precisa. Né? Escolhe um dia ali depois do CrossFit que você não treinou, ou não foi tão intenso, ou em dias que você não vai, enfim. E aí você coloca esses exercícios para ajudar. Aí quem faz isso é um professor que trabalha comigo também, ele vai e monta a planilha para eles e eles vão seguindo essa planilha que é uma prevenção, né, e manutenção da musculatura que eles precisam. Então hoje eu trabalho assim com reabilitação. Como eu falei para você das outras vezes, eu trabalho direto com o personal, porque eu preciso que ele treine. Independente se ele faz CrossFit ou musculação, eu preciso que ele treine. Eu não vou tirar ele do treino. Então eu preciso que ele treine dentro de ângulos biomecânicos. E a minha grande dificuldade é encontrar professores que entendam o que eu tô falando. Porque eu falo assim, olha, ele não pode trabalhar 20 graus de abdução de ombro. Ele, como assim? Não, ele não pode fazer abdução de 20 graus. Até 40 graus ele não pode. Mas por quê? Porque eu não posso que ele estimule o supraespinhal. Aí ele, não, mas professor, mas e se fizer aqui em cima? Eu falei, tá, mas o início do movimento começa onde? Você vai deitar ele, levantar o braço, começar daqui? Então, não faz sentido, né? Então, a grande dificuldade hoje é encontrar profissionais que entendam mecanicamente, que é mais difícil do que acabar tratando o paciente. E qual que é a tua disciplina na nossa pós, nessa nossa pós de fisiologia? Você vai falar exatamente sobre o quê? Porque você falou tantos temas aqui agora e é tão interessante essa linha, né? Qual que é a tua disciplina? Aqui a gente vai falar de liberação miofascial, né? Mobilização tecidual, vai falar de mobilidade, vai falar de relaxamento para grupos especiais. Ah, tá. Que é uma linha forte também da fisioterapia que você utiliza também com seus clientes. Amanhã a gente vai falar de terapia manual mesmo. Eu vou ensinar eles a fazer uma terapia manual. Que legal. Então eles vão aprender manipulações. Engraçado, porque quando a gente fala de terapia manual, parece que só o fisioterapeuta pode fazer, ou o profissional de educação física ele também pode. Vocês podem fazer massagem esportiva ou massagem específica, né? O que vocês não podem é abrir um consultório e falar, agora eu sou terapeuta manual. Mas vocês podem trabalhar com manipulação tecidual. Porque imagina, se você tiver um rolinho, você não pode usar porque você não é físico. Não faz sentido, entendeu? Agora, quando se trata de um tipo de lesão específica, aí sim uma coisa mais voltada para físio. Mas manipulação esportiva... E relaxamento, né? Às vezes não é uma lesão especificamente, mas ali um relaxamento de trapézio superior, que todo mundo, né? Sei lá, 90% dos alunos tem. Isso aí você conhecer algumas técnicas manuais, ou né, com acessórios que seja, para você fazer um relaxamento ali, é excelente. Imagina, se o aluno chega com torcicolo, e às vezes você vai treinar costas, ferrou, entendeu? Até ele conseguir adaptar para poder treinar, incomoda muito. Uma dorzinha ali entre as escápula e coluna. E às vezes é só um pontinho gatilho ali que você dá uma soltadinha e já, nossa, melhora super, assim. Então é isso que eu vou passar para eles, são essas estratégias para cada... Só que aí eu vou fazer isso no corpo inteiro, né? Então, vai trazer outros insights para eles de como utilizar isso no dia a dia. Tanto que a gente tem respostas muito boas para melhora de dor tardia, né? Aquela pessoa que fica totalmente estragada no dia seguinte, vocês matam ele um dia, no outro dia tá estragado, você vai lá, pode utilizar como artifício, né, para melhorar também. Não, já quero, e você que tá ouvindo a gente aí também pode ser curioso. A cobaia amanhã, viu? Vou vir aqui, quero ser a cobaia, e você que tá curioso para saber um pouco mais sobre essa aula amanhã, fica aqui meu convite a você conhecer a nossa nova pós-graduação em Fisiologia do Exercício aplicada à reabilitação e prescrição, especialmente para grupos especiais, grupos então de pessoas que têm algum tipo, como a gente está falando, alguma lesão, alguma dor específica, uma fadiga muscular, dor muscular tardia, que não é um problema, né? Mas é uma coisa que acontece, mas como que eu consigo amenizar um pouco isso através de algumas técnicas de manipulação, como a professora Bruna Massaroto acabou de falar pra gente. Fica o meu convite para vocês todos conhecerem um pouco mais. Em algum lugar da tela vai aparecer para você um QR Code, ou aqui embaixo você vai buscar nos comentários um link que tem o acesso para a nossa pós-graduação. Se nós não tivermos com as matrículas abertas, agora a gente está com as matrículas abertas, mas se não estivermos, você entra na nossa lista de espera para a nossa próxima turma e a minha equipe entra em contato, a equipe da Personal Trainer Academy entra em contato com vocês
para saber um pouquinho mais sobre essa pós-graduação, que ela já nasceu um sucesso. Inclusive, ela faz parte de um dos 5 nichos que nós acreditamos que o personal trainer ele precisa escolher para ele ter sucesso nos próximos meses e anos, né? Nenhum personal de sucesso ele é generalista, assim como nenhum médico que ganha muito, ele é generalista. Normalmente eles são especialistas em algumas áreas, né? Então, áreas da saúde da mulher, da fisiologia do exercício e grupos especiais. Nesse grupo aqui eu considero muito idosos, né? Tá muito em alta, né? O atendimento a idosos, cardiopatas, hipertensos, o que fazer, né? Se chega um cardiopata para você, e aí? Posso colocar ele para fazer HIIT ou não? Né? Chegou um hipertenso, mas quanto hipertenso? Será que eu consigo diminuir essa pressão arterial dele antes do treino ou durante o treino? O que eu consigo fazer para gerar algum tipo de benefício? Essa é a segunda. Terceiro, biomecânica e reabilitação musculoesquelética, né? Então essa não sei porque que é a minha favorita. Treinamento funcional, que inclusive você, né, professora, é uma das professoras do treinamento funcional. E, por último, saúde da mulher, né? Que eu acho que eu não falei ainda. Saúde da mulher como um dos nichos também fantásticos para o personal escolher. 5 nichos. Não adianta você ser generalista, fazer pós-graduações, especializações que não te levam para nenhum lugar. Você só sabe num conteúdo generalista. O foco é você ser especialista em uma área, em um atendimento. Escolha qual desses grupos você gosta e escolha dentro das nossas pós-graduações aqui na Personal Trainer Academy. Bom, tem que escolher. E você estava falando até de alguns materiais que você utiliza, você falou do laser e tal. Eu queria saber quais são as tendências assim, nas ciências da reabilitação, na fisioterapia. Tem alguma coisa que está na moda agora, assim, dentro da fisioterapia? Olha, tem aquelas coisas esdrúxulas que não funcionam, né? Com ventosa, ozônio, essas coisas que as pessoas fazem que pra mim é desnecessário, porque cientificamente falando não tem robustez nenhuma na literatura. Mas hoje o que a gente tem mais na literatura com estudos muito bons, inclusive estudos que tem uma escala, para quem não conhece a escala Pedro, que classifica isso, tem nota 10, que principalmente os estudos com laser, né, que pra mim é um dos melhores equipamentos que já inventaram, porque você não sente dor, não tem colateral e funciona com uma beleza. Hoje a gente tem ondas de choque. O laser é aquele que você aplica no tendão? Isso, no tecido, qualquer tecido. No tecido, para recuperar o tecido. Isso, então. é um anti-inflamatório. Ah, tá. Então ele trabalha com células de captação, então é bem legal. E você não sente, né? Não tem sensibilidade e você não tem efeito colateral. Então, assim, é maravilhoso. Você consegue utilizar com qualquer pessoa, em qualquer idade, e você não vai ter problema. A gente tem ondas de choque, que é um pouco mais caro, né? E geralmente hoje tem fisioterapeutas que são treinados para utilizar, mas normalmente são médicos. A gente tem as aplicações internas injetáveis que, pela lei, alguns terapeutas às vezes podem fazer isso, mas eu discordo disso. Acho que vocês não têm que trabalhar com coisa injetável, mas que os médicos fazem. Então tem muita coisa, o ácido, tem outras, tem outras PRPs que a gente faz dentro. Corticoide. Isso, tanto com ácido quanto com corticoide, que são coisas que funcionam. Lógico, a gente tem na literatura algumas articulações que são mais sensíveis e menos sensíveis em relação a isso, que eu às vezes não indico o paciente fazer. E aí também as cirurgias que hoje elas são maravilhosas, né? Então, cirurgias de quadril, principalmente, de artroplastia total de quadril, que, assim, artroplastia? Isso, funciona muito bem, porque tem pacientes que eu indico fazer porque já não tem o que fazer, né? E isso muda a vida da pessoa. A pessoa sente dor há 7 anos assim e ninguém falou pra ela, olha, isso não vai ter jeito, melhor você fazer a cirurgia. E quando ela faz, ela fala assim, não, devia ter feito antes. Porque, nossa, maravilhoso. Você fez de manhã, à tarde você tá fazendo bike. Ah, é? Hoje a cirurgia de quadril é uma coisa, assim... E quanto tempo tem durado essas próteses? A vida toda agora. Ah, é? Elas não têm mais validade. Não tem mais essa de 10 anos, tem que trocar? Não. Pelo amor de Deus, E elas né? são extremamente anatômicas agora, né? Então elas não saem tão fácil como antigamente, que você ia fazer isso aqui na perna, ela pulava pra fora. Agora elas estão bem mais anatômicas, né? Do joelho também, tá bem mais anatômica. Então eles melhoraram esse sentido das próteses também. Eu acho que isso, na físio a terapia manual, que sempre foi muito boa e a gente usa isso, né, pra várias coisas. A osteopatia entra como A osteopatia entra manual, como isso, entra. A osteopatia, o único problema da osteopatia hoje são os estudos. Por quê? Na osteopatia a gente tem uma linha de raciocínio visceral, né, e uma linha de raciocínio central. E os estudos que eles são publicados, eles são publicados, mas eles não descrevem direitinho o que eles fazem, né? Então a gente não consegue reproduzir. E aí pra gente é uma ciência ruim, porque se eu não consigo reproduzir,
eu nem sei se o que ele fez funcionou. Então, a gente tem um pouco de problema com estudos com osteopatia. Mas a gente tem artigos bons que falam de alguns resultados bons, porém o único problema está na metodologia que eles utilizam dentro do próprio artigo, né? De como explicar o que eles estão fazendo. Diferente de vocês, vou fazer um estudo de supino, quanto hipertrofia. Vocês vão ver o ângulo, o tipo, a carga, vocês vão controlar tudo para falar, olha, fiz com essa carga com mulheres, com 2 pés, 1 pé, e vocês descrevem isso. Dentro da osteopatia, eu não sei se eles querem guardar a técnica, eu não sei o que eles querem fazer, mas eles não descrevem bonitinho o que está sendo feito. Então, tem boas coisas na literatura, mas tem artigos que já não tem um efeito tão bom. Então, ela é meio que assim como a quiropraxia. Também oscila nesse sentido. Uns falam que é ok, outros não. A gente não tem uma robustez para falar, não, isso aqui tem um bom efeito. Então, eu sempre vou pro lado da robustez, assim. Prefiro. Normalmente, o que eu percebo é uma melhora na prática ali, né? Faz a osteopatia agora, sai do consultório, aguda. Normalmente uma melhora aguda, sim, né? E aí que se, de repente, em conjunto com o exercício, com o movimento, sim, né, faz essa melhora e pratica um movimento adequado, um movimento alinhado, enfim. A gente sabe, a gente até estava falando sobre isso, é bom buscar esse gancho aqui agora. Esse alinhado que eu falo não é um alinhado perfeito, tá, gente? Não. Esse negócio de alinhamento perfeito, quando até eu explico sobre alinhamento biomecânico, eu falo que o alinhamento biomecânico, ele é assim, ele é o alinhamento daquela pessoa, da mecânica daquela pessoa. Porque se, por exemplo, ela tem um valgo exorbitante, né, um valgo fisiológico, aquele joelho em X gigantesco, essa pessoa nunca vai alinhar exatamente os joelhos, mas só que o alinhamento dela é aquele, né? A gente tem que entender que a perfeição dela é o movimento Sim. em X. Porém, isso não significa que eu vou ficar desatento à piora, né? Eu não posso deixar piorar esse movimento. Então essa é a grande sacada. Eu falo que na biomecânica o segredo está no detalhe. Sim. Por quê? Porque, cara, o agachamento todo mundo faz, todo mundo vai te orientar a fazer um agachamento, o profissional recém-formado te orienta a fazer um agachamento, o profissional remada. Experiente. Oi? E uma remada, ninguém vai te ensinar. Mas eu quero saber se tem algum problema, né, cara? Se é um detalhe. Esse detalhe ali é o que é o detalhe que faz a diferença muitas vezes para você não deixar progredir um desconforto, uma dor, ou até como eu falei, deixar piorar esse valgo fisiológico. Uhum. Né? Fazer com que esse joelho fique cada vez mais inclinado para dentro, vamos colocar assim, de uma maneira fácil para ser. Você, lá no curso você mostrou o vídeo do pessoal fazendo as remadas, né, com a escápula, e chega muito bodybuilder no consultório com a escápula fixa. Uhum. E aí eles reclamam assim, nossa, meu dorsal eu não consigo fazer meu dorsal sair daqui de baixo, porque para eles é muito importante que o dorsal tenha uma longalidade, né, que ele comece o mais próximo do quadril possível para dar aquela sensação de que o quadril deles é fino, né? E aí quando eu faço o teste escapular, a primeira coisa que eu percebo, eles fazem com a escápula dura, eles não movimentam a escápula, nem puxando e nem remando. E aí eu faço teste tanto mecânico, né, no consultório, quanto eu vou pra academia com eles para entender como eles treinam. Senão eu não consigo visualizar isso, eles puxando ali a favor da gravidade. Eu preciso que ele coloque um peso para ver como a parte neural dele responde aquilo. E é batata, eles não sabem fazer puxada. Eles não sabem puxar e não sabem remar. Eles remam até o limite do cotovelo, é isso. Eles não deixam a escápula se movimentar durante o movimento, lógico, nas amplitudes que ela consegue fazer, sem exagero. Então eu falo assim, você não se movimenta. Você sente o quê? Eu sinto no meio, eu sinto meu romboide. Então eles só sentem ali, porque eles só fazem contração pra lá. Eu falei, deixa a escápula fluir, vocês estão segurando lá pra quê? Né? Tá presa pra quê? Fez alguma coisa? E aí quando eles percebem que eles precisam de um pouco mais de movimentação, eles fazem um treino ridículo, né? Um treino com uma carga menor, e no outro dia vocês não estão aguentando aqui atrás de dor, porque eles conseguiram ativar onde deveriam. Mas mecanicamente para eles, né, no caso. Mas como eu falei para vocês quando eu cheguei, não tem o perfeito, tem o ângulo bom para aquela biomecânica, e ele vai se adaptar àquilo o máximo que ele consegue. Então é muito ruim a gente estipular como esse exercício deve ser feito. Eu acho que como ele se desenvolve com aquele equipamento. Tem equipamento que eu não consigo fazer, porque mecanicamente para mim é horrível. Tipo, exemplo, rosca Scott, sabe? Eu não consigo. A distância do meu antebraço é muito pequena e eu tento fazer, eu não consigo. É o que você explicou no meu curso, tipo, o ângulo, o eixo fica muito ruim pra mim. O eixo. Eu não consigo fazer. Dessa máquina específica, né? Pode pensar nisso.
Porque dependendo da máquina, e até eu estava testando umas na academia que eu estou treinando agora, e eu percebo também uma dificuldade bem grande, eu mesmo tenho dificuldade de executar. Então, a rosca Scott, até na Total Health, eu arrumei umas 2, 3 vezes, né? As que a gente tem lá, uma que eu gosto muito, inclusive, mas para que fique confortável, muitas vezes até a supinação ou a pronação, né? Ou pelo menos esse ângulo médio, um ângulo meio neutro para você realizar, fica um pouco mais confortável para o seu punho, até para o seu cotovelo. Se você consegue alinhar o seu cotovelo ao eixo da máquina, é uma coisa bem importante. Nossa, só que aí, é como você falou, alinhei o meu cotovelo, veja, o meu antebraço é diferente do seu, o meu provavelmente maior do que o seu. Então, será que eu consigo fazer um ajuste também na pegada para que seja, né? Diferente a minha da sua. Então, rosca Scott, cara, e é difícil achar uma boa, hein? E a mesma coisa quando os bodybuilders chegam lá com uma epicondilite, assim, grotesca, que você consegue ver que tá inchado até o cotovelo dele, que fala assim, ó, você vai tirar todos os movimentos com barra reta. Nossa, eles querem morrer. Eu falei, mas com a barra reta você faz muita força de pronação, vai piorar. Faz livre, né? Faz com dumbbell. 2 semanas com dumbbell já vai tirar um pouco da sobrecarga. Faz com dumbbell, depois a gente volta a fazer de novo. Mas parece que eles têm uma tara com a barra. E quer ficar com a barra reta? Pra fazer bíceps com barra reta. Isso eu me incomodo tanto com a barra reta pra então, fazer porque bíceps. Não é mecanicamente exatamente. bom, entendeu? Só que pra eles, como eles são mais old school, eles acham que não, tem que fazer a barra reta, de ponta cabeça, e aqui. E tipo, eles fazem, sei lá, 20 séries desse jeito. Eu falei, não vai aguentar seu cotovelo, amado, porque você faz 20 séries de bíceps, aí você faz 40 de costas, não dá. Vai chegar uma hora que ele não vai mais, entendeu? E os trap eles nunca usam, falam, usa um pouco, não tem mais carga pra você estabilizar melhor, não usar tanto. Mas não, eles acham que não vai crescer o antebraço. Aí a gente tá tratando mais com o ego deles mesmo. Isso é ruim, né? Mas tipo, isso quando eu consigo dobrar eles. Eu tô treinando e eu não tenho strap, não porque eu não tenho preconceito nenhum, mas é porque simplesmente eu não tenho, não comprei um pra mim, né? E aí o Odan que treina comigo às vezes aí eu chego. Hoje mesmo foi um treino de costas. Eu falo, não, eu não uso isso aí, né? Porque o que acontece? A gente tá usando, por exemplo, a mesma carga, mas ele consegue fazer umas repetições a mais, né? Aí eu falo, não. É porque se eu colocar, é muito provável que ele vai continuar fazendo algumas repetições a mais. Então, pelo menos eu tenho essa desculpa, né? Porque eu tô sem strap, tá escorregando da minha mão, vou fazer 2 a menos aqui abrindo, só pra... Já tá abrindo. Tá lá, hoje eu cortei meus calos, inclusive, aqui, ó. Meu Deus do céu, coisa feia. Acontece, sabe né? quem treina quando você abre a mão, né? Isso aí. Você usa luvinha, professora? Não uso. Deixa eu ver a sua mão. Infelizmente não uso. Ah, mas tá com um pouco calo ali, você tá cortando. Calo, isso aqui, coisa feia. Você tá indo na manicure? Eu vou na manicure toda semana. Pra cortar o calo? Pra cortar o calo e pra fazer a unha, né? Eu trabalho a manicure com terapia manual. Corta calo? Ela faz raspagem aqui, ó. Nossa, meu sonho é ficar com a minha tua mão igual a sua. Você tá não. Senão eu faço esfoliação, né? Só falta jogar o esfoliador e passar. E já era. Inclusive amanhã a gente vai treinar. Você vai... Vamos treinar de manhã? De manhãzinha? Então. Porque eu vou dar aula tarde, a gente tem que treinar de manhã. É verdade. Toda a equipe tá preparada aí pra aula tarde? Estão dando joia ali, não sei não, hein? Deixa eu ver aqui se... Vixe Maria, tá tarde, 9 horas da noite. Notáveis, quero agradecer vocês mais uma vez. Fantástico nossa conversa. Tá bom aí de conversa, diretor? Você me olhou com uma cara agora. Tá bom? Deu quanto tempo aí de podcast? Fizeram pergunta, olha. Fizeram pergunta? Então, faz a pergunta aí. Vamos ver. Estamos fazendo ao vivo esse nosso podcast agora. E veio algumas perguntas ali. A aluna tem dor no braço, mas não sei que parte do braço também, né? E a aluna não consegue identificar bem onde é a dor, né? Isso é uma coisa comum também, né? A pessoa fala, dor no cotovelo, como é que é essa dor difusa? Deixa eu continuar a resposta e aí a gente entra na resposta, né? Na pergunta e na resposta. Então, o aluno, ele tá falando que a aluna tem dor no braço e que a aluna não consegue identificar exatamente onde é a dor, uma dor um pouco difusa. Tá perguntando se ele pode continuar a fazer o exercício ou o movimento. Qual que é a sua opinião sobre isso? Pra mim, a dor ela sempre vai te dar o artifício de usar ou não. Então, quando eu pego um paciente muito crítico, hoje eu tô tratando um paciente na Austrália, e ele tá com ele tá com todos os tendões do cotovelo estragado, todos eles, então tudo com tendinopatia. E o que a gente tem feito essa semana que eu comecei a atender ele? A gente testou tudo que tinha na academia, todos os exercícios, todas as máquinas. Você vai graduar de 0 a 10, o quanto de dor você tem em cada máquina. Aí tinha máquina que era 0, tinha máquina que era 10. Então, a gente selecionou lá
18 máquinas que você vai fazer que você não sente nada de dor, nem durante, nem depois. Então, eu sempre vou pela dor. Se ela não sente dor fazendo, ela pode continuar mecanicamente fazendo. Se não agredir, aqui a gente não sabe qual tipo de músculo está alterado nessa dor difusa dela. O ideal é fazer alguns testes mecânicos dos músculos para entender qual é o músculo. E pode ser que seja um pouquinho mais difuso em alguns deles, mas sabendo onde o vetor deles, né? Se for o antebraço, não sei, flexão, extensão, ou pronação, supinação, a gente sabe mais ou menos quais são os músculos que podem estar ruins. Mas se ela tem conforto em fazer e não sentir nada nem antes e nem depois, provavelmente ele não está agredindo essa lesão. Agora, para saber quais exercícios usar como acessório, né? A gente precisa saber qual grupo muscular a gente tem que atingir. Porque senão você vai colocar um monte lá, chutar, né? Vou fazer isso aqui. E aí vai ficar gastando tempo. Exato. E claro que essa estratégia ela é boa por um tempo, mas muitas vezes a limitação é tão grande que aí você vai falar, então eu só vou fazer, por exemplo, sei lá, tríceps testa. Tríceps testa é o único que não me dá dor. Isso. Aí também não dá para você ficar no tríceps testa o resto da vida. Período. Mas por um período é bastante interessante, porque muitas vezes o próprio movimento e o ganho de força desse movimento, desse único movimento que essa pessoa não tem dor, faz com que ele tenha um equilíbrio melhor e vá melhorando, né, esse quadro clínico. Mas conhecer, né, fazer os testes, fazer uma liberação, fazer algumas ativações acessórias, tudo isso faz a diferença, né? E assim, fazer isso por um período, é o que eu te falei, pra ele é bom, porque ele vai estar treinando. Eu não conseguia fazer nada de tríceps, mas esse exercício eu consigo fazer. Ou seja, eu não deixei de treinar meu tríceps, sabe? Então, pra pessoa, tipo, se eu não parei de treinar aquele grupo muscular, ele vai ficar, sei lá, pra todo mundo, eu vou ficar menor, entendeu? Ele tá treinando. Pode ser que não no ângulo que a gente precise de verdade pra hipertrofia, né? Eu trabalho em várias angulações, mas ele tá treinando. Então, assim, eu tô ativando ele, tá tudo certo. Daqui 2 semanas, quando muitas vezes deve ser uma tendinopatia, diminuir a dor, ficar ali entre 2 até 4, você consegue colocar um exercício de tríceps que ele vai sentir menos. Então aí você vai agregando estímulos, porque quem tem tendinopatias é uma alteração no tendão, né? Na composição do tendão. E ele precisa de sobrecarga, só que ele precisa de sobrecarga progressiva, e não aquela sobrecarga que você estava fazendo antes. Então automaticamente a gente vai jogar sobrecarga de novo nele, né? Só que bem paulatino, bem devagar, respeitando o tendão, né? O mais legal da tendinite é isso, né? Que a tendinite você treina o próprio músculo que está inflamado, nesse caso aí o tendão daquele músculo que está inflamado. O que eu faço, professor? Claro, você vai ter que pensar no contexto, tem vários outros músculos acessórios, né, e antagonistas, agonistas, enfim, ao movimento, mas o que você muitas vezes tem que fazer é isso, né, é gerar uma sobrecarga progressiva, entender que o que você está fazendo está gerando um excesso de estímulo para aquele tendão e que ele está gerando um processo inflamatório. Você, num primeiro momento, pode retirar quase todos os movimentos só para dar uma leve recuperada e na sequência, né, nesse primeiro momento, claro que vai depender da dor, né, da quantidade de processo inflamatório, e depois é você estimular esse músculo, né? Assim como vamos pensar num glúteo médio, que é bastante também afetado, nesse caso, tendinite de glúteo médio. O que você precisa fazer? Treinar o glúteo médio, né? E como? Cargas progressivas, vai acrescentando e um equilíbrio ou um sinal que mostra pra gente se você tá passando se durante o exercício tá doendo muito ou se depois do exercício ou no dia seguinte também tá doendo muito, ou seja, ultrapassou já aquele limite, né, dessa carga progressiva. Vai aos poucos que a probabilidade dessa tendinite melhorar é bastante grande. Sim, eu tenho pego muitas mulheres, essas mulheres que treinam mais, sabe? Assim, que levam a sério o treino, na verdade, e gostam de fazer cardio, muito cardio, sim. Então, não sei aqui em Curitiba, mas lá em São Paulo elas chegam num consultório relatando dor no flexor do quadril, que não é uma coisa tão comum, né? Tendinopatia no flexor de quadril não é uma coisa tão comum assim. E o que acontece muito é que hoje em dia, por conta dessa estimativa de que o cardio é uma coisa que ajuda muito, né, no processo de emagrecimento, aquele cardio contínuo de bodybuilder mesmo, né, de 40, 1 hora, elas fazem muita escada. Sabe aquela escada que tem na academia? Sim. Só que o problema eu não entendia o porquê que elas estavam com essa sensação de toda vez usar muito o flexor. Aí eu fui fazer. Falei, eu vou um dia fazer essa merda pra ver o que não sei. Aí eu fui fazer a escada. 2 coisas muito importantes. Elas não conseguem ficar numa posição ereta, onde eu deixo o flexor um pouco mais alongado e não tão fletido.
E a outra Fica coisa... com o tronco inclinado na escada. Tem umas que ficam assim, né? Isso, deita na escada. Isso, tá pagando promessa. E o tamanho do degrau é muito pequeno. Então você não fica com o pé, você fica com a ponta do pé. Então você causa uma tríplice extensão toda hora. Por isso que elas estão com tendinopatia, né? Tanto no Aquiles, às vezes, quanto no flexor do quadril, porque elas estão estimulando isso 1 hora fazendo isso. Então, assim, nada contra a escada. Tem que fazer, faz, mas faz isso alterando, né? Um dia escada, um dia bike, um dia você vai andar na rua, sei lá. Então tem muita coisa que é moda e as pessoas acabam fazendo isso demais, né? Fabricantes de escadas, por favor, busquem degraus maiores. Imagina, né? você homem, vai ficar só Sim. Não, esses dias eu fiz, pela primeira vez eu fiz. Eu nunca tinha feito. E, cara, o meu pé, claro, meu calcanhar, sei lá, uns 4 dedos, assim, 3 dedos do meu calcanhar fica pra fora da plataforma. Então, ou seja, eu sempre tô fazendo o movimento na ponta do pé. E o movimento na ponta do pé o seu joelho tende a ser projetado para frente, então também a sobrecarga em quadríceps, normalmente ela é um pouco maior nesse caso do que até para o glúteo, se a gente for comparar, né, o cenário mecânico. Então, o meu ponto de vista é esse, assim, fabricantes de escadas, busquem degraus maiores para a saúde da população, de quem fica subindo esses infinitos degraus. As loucas dá 1 hora 7 vezes na semana. Mais vezes. Fechou? Agora sim, professora Bruna, que papo bom. Vou convidar aí mais uma vez aqueles que nos ouvem para conhecer a nossa pós-graduação em Fisiologia do Exercício, mais uma pós-graduação da Personal Trainer Academy Pós-Graduações. A professora Bruna é uma das excelentes professoras e do grupo docente, né, que compõe essa pós-graduação em Fisiologia do Exercício, aplicada à reabilitação e prescrição para grupos especiais. Conheçam mais essa nossa pós-graduação, clica no link que está na descrição ou no QR Code que está aparecendo aí para vocês. Professora Bruna Massarotto, doutora em fisioterapia, muito obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui com você. Convite. Chegou aqui agora, veio correndo para a gente aproveitar esse nosso podcast. Muito obrigado. Vamos ver se agora a gente conversa aí sobre o nosso treino de amanhã. Muito bom. Fechado?